Olá, meu nome é Neise Neves, eu sou fundadora e integrante da Companhia Pierrot Lunar de Belo Horizonte. E primeiramente eu queria agradecer ao UFMG, ao Centro Cultural da UFMG pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, de poder discutir e refletir um pouquinho sobre o teatro e as várias possibilidades desse teatro nesse momento que a gente está vivendo, né? A Companhia Pierrot Lunar nasceu em 1993. Veio lá do curso de formação de atores da Fundação Clóvis Salgado. E a partir de 2007, a gente começou a pesquisar sobre o teatro narrativo. Como transpor a narrativa literária para a cena teatral. E fomos testando várias formas de narrar, em que a gente alterna o ator, o personagem, o ator-personagem, o ator-narrador. Uma experiência ímpar para a gente, que a gente se aprofundou e até hoje serve como um instrumento para os nossos trabalhos. É claro que toda essa trajetória ela foi construída justamente porque a gente tinha um lugar para pesquisar, um lugar do encontro, um lugar da criação. E esse lugar é o Espaço Aberto Pierrot Lunar, que desde 2008 funciona aqui no bairro Floresta, e é onde a gente desenvolve as nossas pesquisas, mas também a gente recebe muitos grupos, eventos, as ações que o próprio espaço proporciona para a cidade, né? E isso nos alimenta artisticamente. A gente sempre dialogou com o cinema, principalmente. Como atores, nós sempre atuamos no cinema. O espetáculo nosso virou filme. E alguns espetáculos que a gente desenvolveu também utilizava o audiovisual fazendo parte da dramaturgia do espetáculo, da encenação como um todo, como foi agora com o nosso último espetáculo, Um Pouco de Ar, por favor. Dali em diante, veio a pandemia, e a gente teve que manter esse espaço aqui fechado, e o teatro teve que se reinventar. Se reinventou rapidinho, no mesmo ano, porque começaram a aparecer produções feitas para a internet, utilizando essa câmera do celular aqui. Como a gente podia continuar criando, se expressando, sem sair de casa. E foi aí que a gente começou a brincar um pouco com isso. Logo no início da pandemia, na companhia, eu e Léo Quintão, outro integrante, fundador da companhia, meu parceiro nessa jornada, nós começamos a fazer o Quarentena Teatral. Eram leituras dramáticas feitas em casa e divulgadas ao vivo pelo Facebook. E aí a gente foi entendendo que agora era essa a ferramenta que a gente tinha. E não acabou por aí, porque quando a gente estava desenvolvendo essas leituras dramáticas, a gente recebeu um convite para criar um trabalho inédito feito para essa linguagem, para ser transmitido ao vivo pelo Instagram. Foi um desafio imenso, porque essa provocação nos fez entender pelas características do Instagram, que é o enquadramento vertical, a gente quis tirar proveito disso e usar desse enquadramento estreito da relação vertical do ator com a câmera, do ator com o equipamento, que é apenas um celular que a gente tinha à mão, né? E criar um espetáculo. Criamos o Antigamente é Quando, uma direção compartilhada e feita também de forma online, sem nos encontrarmos, né? Tudo muito novo e muito instigante também, né?
e resolvemos que a gente iria criar um espetáculo feito com o que tínhamos à mão. 2 atores, um celular e alguns equipamentos que aqui do espaço foram para casa. Nós montamos um verdadeiro set, palco de filmagem e cena, porque a gente queria fazer teatro, audiovisual pela internet, usando dessa interatividade que a internet proporciona. Esse desafio, hoje, para a gente, se tornou um instrumento de investigação, de pesquisa também. Desse teatro online, desse espetáculo digital, dessa live teatral, desses vários nomes que a gente tem dado para isso que a gente está fazendo agora, para o teatro continuar. Hoje a gente tem pensado num teatro pandêmico, mas o teatro digital, a utilização do audiovisual, de ferramentas e equipamentos da internet, da interatividade, já eram usadas no palco com o público de forma presencial em alguns espetáculos, misturando as linguagens. Esse hibridismo ele já estava a caminho, se acelerou com a pandemia. Mas e para o futuro? Qual é esse teatro do futuro? Essa janela nova abriu e a gente não pode fechar os olhos para ela. A gente criou um evento aqui, que é o Teatro na Tela, em que a gente pensa essas várias possibilidades de brincar com a tela fazendo teatro, tendo a tela como transmissora direta entre ator e público, essa mediadora entre ator e público. Nunca a gente pode deixar de lado o público, esse espectador que está lá do outro lado, e ainda por cima, pela internet, muitas vezes ao vivo e interagindo através de uma palavra, de uma frase, de um elogio, né? É esse que vai ser o nosso aplauso hoje, que é o comentário do internauta, né? E também as outras possibilidades, que a gente fala da tela a tela, né? Que são atores que estão em ambientes diferentes, em casas diferentes, em espaços diferentes, contracenando entre eles e apresentando para o público. E como também a gente tem adaptações do palco, que foram feitas originalmente para o palco, para o teatro presencial, e agora sendo adaptadas para essa linguagem digital. Né? Como a priori, essas 3 possibilidades, elas estão girando aí nessas formas de criação para o digital. Como é que a gente muda o nosso olhar para esse teatro feito para a câmera e para a internet, sem ser também uma obra audiovisual, mas sendo teatro? Olha que louco isso, né? Como é que a gente pode reunir essas coisas e permanecer? Isso vai permanecer para o nosso futuro como teatro. E para finalizar essa nossa reflexão aqui, eu concluo com uma série de perguntas, porque toda pesquisa, toda investigação, ela não vem com respostas prontas. Inclusive, ela se faz porque ela tem perguntas, porque ela tem um processo a ser percorrido. E aí as perguntas que nos vêm aqui nesse momento, né, que a gente está vivendo. Como consolidar essa nova linguagem que surge a partir desse hibridismo? Como capacitar profissionais para produzirem teatro digital, seja na parte técnica, na dramaturgia, na direção, pelos atores? Qual é a relação do ator com a câmera para o teatro digital? Esse enquadramento que pode ser vertical, que pode ser horizontal, que pode ser para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, ou seja lá para qual plataforma quiser, você contracenar com uma tela, ou você vai contracenar com atores em suas telas, outras. Essa qualificação, tanto para o artista, quanto para quem está nos bastidores, na parte técnica, como se dará essa formação dessas pessoas? Outra questão, para a sustentabilidade, para o mercado, como os artistas vão se manter? Como eles vão pagar as contas deles com teatro digital? Como vão pensar esse mercado futuro?
do ponto de vista da criação. Como você vai conceber um espetáculo já pensando que ele pode ser feito para transmissão, seja ao vivo ou gravada ou não, mas como pensar o espetáculo, conceber o espetáculo pensando nesse enquadramento. Como diferenciar o teatro digital de uma obra audiovisual, com o aparato que uma obra audiovisual requer, que ela exige? São tantas perguntas, mas talvez uma hipótese, uma resposta, lá no meu íntimo, nas nossas pesquisas aqui na Pierrot, é certa, isso veio para ficar. E mesmo que o teatro volte presencialmente, esse teatro digital pode abrir possibilidades, ele pode ampliar possibilidades. Você pode abrir a sua casa de espetáculo, com seu espetáculo presencial, com o público presencial, com o convívio que lhe é inerente, mas também ter a alternativa simultânea de ter seu espetáculo transmitido ao vivo pela internet para quem não pode ou não quer sair de casa naquele dia. Você amplia e ainda por cima não tem fronteira. Você pode ter o seu espetáculo que está sendo acontecendo aqui no Espaço Aberto Pierrot Lunar, sendo visto por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, cobrando ingresso, inclusive, né? A tecnologia nos possibilita isso. Então, essas reflexões aqui para esse encontro do Centro Cultural da UFMG com a Companhia Pierrot Lunar, a gente lança perguntas. Perguntas para que a gente consolide essa nova janela ou essa nova porta que se abre para o teatro. Obrigada.